Fala galerinha, beleza? Tudo bem? Hoje a gente vai falar, pessoal, de quantidade, isso mesmo, de quantidade. É adequado você ter mais de 2 trinca-ferros dentro de casa? É adequado você ter até quantos trinca-ferros dentro da sua casa? Isso e muito mais a gente vai ver nesse vídeo. Então, se inscreva nesse canal, compartilhe, acione o sininho de notificações, porque esse canal é para ajudar você. Bom, perguntas de muitas pessoas, perguntas de inscritos, até mesmo no nosso, na nossa playlist, a gente encontra bastante na nossa comunidade, pessoas que fazem esse tipo de pergunta, questionando a quantidade de trinca-ferro que elas podem ter dentro de uma casa. Pessoal, calma. Antes de mais nada, eu quero falar para você que esse é o nosso ponto de vista. Jamais aqui eu quero deixar claro para vocês que eu quero parecer que o que eu estou falando aqui é a verdade absoluta. E, por favor, não leve para você, não leve para o seu coração. Eu estou falando a respeito de trinca-ferro. Eu queria que você se concentrasse muito nisso. Porque às vezes a gente está falando, a pessoa está pensando que está dando uma indireta para ela. Quando eu tiver que falar alguma coisa, eu vou direto em você, eu falo. Beleza? Tamo junto? Bom, pessoal, trinca-ferro é o seguinte. A quantidade vai falar muito dos metros quadrados. Numa casa de 250 metros quadrados, você vai poder ter uns 3 trinca-ferros. Você tem espaço para isso. Numa casa menor, com poucos metros quadrados, você pode ter a mesma quantidade, 3, 4, 5, 6, 7, você pode ter quantos você quiser, numa casa pequena também. Mas, quando a gente fala de quantidade, talvez a gente não esteja falando de qualidade, porque de tudo, quando a gente pega trinca-ferro, a gente não pega para ter mais um, a gente pega pela qualidade. Talvez um canto, talvez ele tenha uma penagem diferente, talvez ele é mestiço, talvez ele é um trinca-ferro que você olhou para ele e falou, me apaixonei. Você entendeu? Olhou para ele e pensou isso. Talvez você olhou e falou, caramba, que trinca-ferro bonito, da ponta do rabo à ponta da cabeça. Por exemplo, eu já venho há muito tempo tendo 2 trinca-ferros dentro de casa. E há pouco tempo atrás eu recebi um, que ele está comigo aqui. E esse trinca-ferro, ele se adaptou bem na minha casa. Uma pessoa que já não estava querendo mais, se desfez e eu recebi esse pássaro. Esse pássaro na minha casa, ele canta de igual para igual com os que eu tenho. E constantemente, pessoal, constantemente, você não está entendendo, eu tenho que estar trocando eles de lugar. Então o que acontece? Eu vou lá, cubro com a capa, vou até o local, coloco ele pendurado, pego o outro encapado, levo até o lugar onde ele tem que ficar, pego o outro encapado e coloco lá no lugar onde ele está. Tira a capa dos 3, para não correr perigo de um ver o outro. O problema é o seguinte, quem tem casa pequena, que nem eu tenho casa pequena, é difícil. Você tem que se desdobrar em 2, em 3, em 4, em 5, para você não estar botando trinca-ferro de cara com o outro, ou muito próximo. Teve alguém que perguntou para mim, quantos metros de distância é legal você colocar o trinca-ferro? Uns 15 metros. O mais longe possível, e sem se ver que você vai criar 3 máquinas dentro de casa. O legal, você sabe o que é? Que você vai pegar, vai puxar esse trinca-ferro e ele vai cantar muito. Isso é o diferencial. Mas a gente está perguntando aqui no tema se é adequado. Bom, respondendo a pergunta do tema, olha, adequado eu não sei. Mas eu acho que se você tiver as condições, que são tempo, fidelidade, lealdade com o seu pássaro, e também se você tiver vontade de criar de verdade, você vai conseguir com uma moleza muito grande
trocar de posição, porque o que acaba com o trinca-ferro é ficar mais de um dia, mais de 2 dias, vamos botar 7 dias no mesmo lugar, o trinca-ferro já cai o ritmo. Então, eu acredito que até 3 trinca-ferros dentro de uma casa passa despercebido. Uma casa aí com seus 8, 9 cômodos, passa despercebido. Se tiver uma cobertura, um terraço, melhor ainda, porque uma semana você deixa um, outra semana você deixa o outro, isso ajuda bastante. Agora você que tem muito trinca-ferro, mais de 5, mais de 6, eu já tive também assim, eu sei como é que é. A gente sabe que não dá para ter tudo, e aquele monte de trinca-ferro cantando, você não sabe qual que é o bom, qual que é o melhor, você não sabe. Você vê um cantando, daqui a pouco você leva, ele não canta. Ah, mas lá em casa ele estava cantando muito. Mas por que ele estava cantando muito? Porque ele estava no território dele. Porque ele estava no local que era apropriado dele estar, acostumado no prédio. Canta muito dentro de casa, quando você leva na rua não canta. Então, esse é o atrapalhamento de você ter mais de 3 trinca-ferros. Eu acho que quando você tem 3 está bom. Ter mais do que isso se torna uma confusão, porque falta espaço. E entre eles não é a questão de espaço, é distância mesmo. A maior distância sempre é a mais curta entre eles. Então, afastar sempre, não deixar um vendo o outro, para eles poderem trocar em canto. A raiva dele, a fúria, a fibra aumenta por eles não ficarem se vendo. Se você deixar eles 1 hora ali, o fogo apaga. Eles veem que um não pode fazer nada com o outro e deixa para lá. Então, se você tiver até 3 trinca-ferros dentro de casa, e se você for um cara que trabalha bem eles e que compreende que vai necessitar de muito mais tempo da sua parte, e se você tiver prazer nisso, eu não vejo problema nenhum. É adequado sim, você ter 3 trinca-ferros, 2 é muito bom, até para trocar canto fazer a diferença. Paciência é tudo.